Ministro, seja bem-vindo aqui ao programa. Começar com uma pergunta fácil. Falar de China. Para você, a China é uma ditadura ou uma democracia? Se fosse binária a escolha, você considera mais ditadura ou mais democracia? O mundo não é binário, né? É claro que nós temos um modelo bastante diferente da China, né? Assim como o restante do Ocidente. Então, o que existe é uma certa maneira de organizar a sociedade nossa que a gente quer aperfeiçoar, né? Com liberdade, com democracia e, enfim, nossa relação com a China não depende qual é o modelo de sociedade da China. Claro que a gente, né, vê o que acontece no mundo e está sempre atento à necessidade de que a conveniência, aquilo que a gente quer, que o mundo caminhe para mais liberdade, mais democracia, né? Mas, enfim, assim como no passado, acho que havia um pouco a expectativa de que, com a abertura econômica, a China fosse ficar mais democrática, né? E isso não aconteceu, mas, ao mesmo tempo, hoje, às vezes, parece que existe digamos, a ideia de que quanto mais se relaciona com a China, o Ocidente ficaria menos democrático. Então, também não é o que a gente quer, né? Esse respeito mútuo é o que existe e é isso. É isso aí. Porque eles falam, né? País é amigo. País não é amigo, né? País tem interesse, né? São os interesses que cada região, cada país tem no mundo, né? Mas assim, também eu acho que existe amizade, existe convergência de sentimento também nas relações internacionais. Essa ideia, aliás, é interessante porque é algo que é muito presente, que não existe amizade entre os países, só existe interesse. Isso é uma ideia, se não me engano, surgiu por parte de algum primeiro-ministro da Inglaterra no século XIX, né? E isso levou a um certo sistema internacional que deu em 2 guerras mundiais né, não foi, assim, acho que um sistema muito bem sucedido nesse sentido. Então, eu não sou contra trabalhar com a ideia de que exista amizade entre os países, que existam certas afinidades que você tem com alguns, que você não tem com outros, porque senão você fica no mínimo denominador comum, né? Cada país é simplesmente uma unidade econômica, sem personalidade, e que é gerenciada como se fosse uma loja que vende para um, vende para outro. Eu acho que o país não é uma loja, né? Um país é um povo, é uma nação. Sim, mas, ô ministro, a gente tem que ver nesse momento, por exemplo, no momento da pandemia, a gente vê isso aí, né? Porque tem um papo que o cara fala, não, isso é para o bem da humanidade, como se a humanidade, nós estamos pensando na humanidade. Mas a gente vê na vacina, o Canadá tem 5 populações de vacina que eles foram lá e compraram. Então, quer dizer, quando você ouve esse papinho, isso é o bem da humanidade, porque a humanidade é maravilhosa. Humanidade de quem? Qual humanidade que a gente está falando? Eu acho que é isso que a gente tem que ver nesse momento, que a gente ouve muito esse papo. Não, o bem comum, o bem do povo, o bem do mundo, o bem da humanidade. Mas que humanidade é essa? Né? Aí na vacina a gente vê que a humanidade Não, você tem razão. Você tem razão. Tem uma coisa, eu acho que a humanidade existe como um conjunto de povos, um conjunto de nações, né? Também, eu acho que é um certo erro pensar assim como se fosse uma coisa abstrata, né? Cada pessoa, cada ser humano faz parte de uma determinada comunidade nacional, regional, etc. E ignorar isso é um problema, porque as pessoas interagem e têm a sua cultura, a sua maneira de ser no mundo a partir, em grande parte, de uma identidade nacional, de uma identidade de povo, e às vezes isso é negado, né? Como se você só tivesse o indivíduo aqui e a humanidade aqui, né? E você tem aqui no meio aquele espaço onde a pessoa realmente interage. Então, a gente parte também desse princípio, que nação não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? E você tem razão, na pandemia, nos momentos de crise, a tendência é, claro, cada grupo, né, se torna mais coeso, ou deveria se tornar, né? Então, você tem uma nação, um povo, não, primeiro a nossa situação. Mas, e eu acho que existe muita hipocrisia também, muito discurso de solidariedade, e de tudo tem que ser multilateral, tudo tem que ser supranacional, e no fundo o que tem por baixo disso é sim a defesa de interesses locais, de interesses de um determinado país. Então acho que o importante é não negar que existam esses interesses, mas também não esconder esses interesses por trás de um discurso multilateralista e tal, bacaninha, que no fundo
não é aplicado.